A capacidade que eles têm de integrar todas as linguagens, as tecnologias, é muito emocionante. Tem muitas histórias para serem contadas e é bacana quando se utiliza desses recursos no teatro, onde você tem um ator, onde você tem um boneco, onde você tem a projeção de vídeo, animação, todas essas linguagens unidas para dar forma a esse espetáculo. Juntos na tarde dourada, deslizávamos em doce lagar, pois eram braços pequenos que devagarinho iam arremar, enquanto mãozinhas fingiam apenas o percurso do barco determinar. Assim, nos jogos que ele fazia, esse jogo de letras e de palavras, Alice lembra Elsie, que é LC, que é Lewis Carroll. Então, mas é a Alice, ele fez para ela. Então há uma motivação emocional, ele fez para a menina que ele amava. Investigações anteriores foram mais aprofundadas para Alice. Tivemos aí contato com uma nova possibilidade de manipulação que envolve, no meu entender, o boneco e o vídeo ao mesmo tempo. E aí, quando apareceu a ideia de fazer o gato com o motion capture, o Kinect ligado num PC, rodando o processing para fazer a interpretação, a gente pegou umas ilustrações, né, da Sandra Bianchi e fizemos um programa que corresponde ao movimento da pessoa capturado pelo Kinect num movimento que seria desejado. Assim. Alice, né, que é a reunião disso tudo, né, da projeção ali na tela da frente do espetáculo, que começou no Pinóquio, que foi aprimorada no 20.000 Léguas e que, né, chegou no nível mais alto ainda na Alice. A sorte é o próprio texto, porque o texto de Alice, ele não é bom para se fazer filmes inteiros com um enredo fechado. É um enredo participativo, então o que foi feito para Alice foi uma participação na cena. E para que serve um livro sem figuras ou diálogos? Então, ela começou a pensar consigo mesma se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte que o esforço de se levantar e colher as margaridas, quando subitamente... Agora nadadinha, porque eu odeio gatos. Eu deveria usar um futucamento do vídeo no teatro, de verdade. Eu acho que o vídeo se meteu no teatro. Quando a rainha berrou, ele está matando o tempo. Corta a cabeça dele. Corta. Era uma vez 3 irmãzinhas. E seus nomes eram Elsie. Olha, não. Este é o grande quebra-cabeças. Tenho certeza que não sou a da... Era tarde demais para se arrepender. Agora já não posso mais nada. Aconteça o que acontecer. O que será de mim? Era bem mais agradável em casa, sem aumentar nem encolher. O que será de mim? Eu quase chego a desejar
resumido ali, tudo, a nossa história está ali. Então eu não sei se Alice é o fim desse processo ou se é o começo. Então eu vejo muito como espiral assim mesmo, é do girar, é do giramundo, gira. Eu não sei se começa e eu não sei se acaba. Começou-se a trabalhar com essa história de que todas as minhas falas seriam ao vivo. O John, a princípio, queria me ouvir cantar para ver como é que isso ia ficar dentro da proposta, e depois que ele percebeu que eu era capaz de harmonizar com o trabalho que ele estava fazendo, uma trilha fantástica que ele compôs junto com a Fernanda. É interessante quando eu escuto o texto e eu lembro exatamente daquela fala do livro. E isso é muito legal, porque o Alice foi um livro de infância meu. Então eu não lembro só disso, eu lembro de anos atrás, quando eu li. E aí a gente vê que as coisas ficam na memória mesmo, fica gravado com a gente. E quando você escuta a Alice falando uma coisa que você imaginava quando você era criança, é fantástico. Eu trabalhei na construção dos bonecos, fazendo projetos e coordenando a equipe grande que estava construindo, mas dos bonecos de menores, os bonecos articulados, como as marionetes, alguns bonecos de manipulação direta, a Alice, alguns personagens, assim, eu acho que uns 20, cerca de 20 personagens. E a cada Alice, a cada boneca que a gente vestia, a cada um dos personagens era uma aventura vivida. E foi extremamente importante para mim participar desse trabalho. Sintetiza tudo o que a gente aprendeu nesses anos todos, assim, é a sensação que eu tenho, que ali está a forma que a gente aprendeu, a estrutura, o projeto do boneco, a adaptação do texto, a movimentação em cena. Então, de certa forma, eu acho que a gente se adaptou muito bem ao mundo moderno, assim, dos 3 espetáculos. Eu acho que o público sentiu isso em Alice. Humildemente imploramos que aceite esse elegante dedal. Esse universo infantil, repressivo, descolado dos adultos, né, ilhado, mas ao mesmo tempo borbulhante, curioso, criativo, querendo expandir, era o universo dele, né? O Dodgson, ele se refugiava e ele se sentia feliz junto com as crianças. Isso é fato comprovado pelas biografias, pelos documentos. Estou encantada. E cada vez que eu lia e fazia ensaio de manhã e boneco à tarde, parece que a gente entrou mesmo na toca do coelho, todo mundo junto, e ficou, e a gente viajava muito de rir, de sonhar e tudo, que esse é o bom do processo. Mas, inicialmente, nós começamos criando protótipos bem pequenininhos, em plastilina. Então, por exemplo, cada personagem, eles iam nascendo num projeto, às vezes, de 5, 10 centímetros no máximo. Nós voltamos para os algodões. A Alice foi vestida com tricoline, que é um tecido de algodão puro, muita renda, muita tira bordada, e toda ela em algodão. Apenas a irmã da Alice pôde ser vestida com seda. O que você quer dizer? Explique-se. Receio não poder me explicar, Sir, porque eu não sou a mesma, entende? Ai, não adianta falar com eles. São completamente idiotas. Idiotas vão esperar aqui até amanhã, pois idiotas eles são. Uma coisa curiosa, o Alice na minha infância eu achava chato. Eu não conseguia entender direito aquela história, eu achava aquele negócio esquisito, aquele trem de rainha, carta de baralho, menina que cai no buraco. O Alice sempre me foi uma história um pouco confusa, eu nunca entendi muito bem. Mas aí que eu acho que essa profissão do teatro é fantástica, cara. Nos obriga a mergulhar em universos que a gente não dá muita atenção às vezes.
E mergulhando no universo do País das Maravilhas, eu descobri o quanto essa história é curiosa, interessante, profunda e cheia de enigmas que estão até hoje no nosso tempo. O que o mundo pode dar a mais para o teatro de boneco? É sair do tradicional e buscar novas fronteiras mesmo. Então, eu vejo o Kinect também como uma soma. Uma nova tecnologia sendo usada para algo não esperado. A gente faz muitos ensaios junto com eles, né? Nos ensaios a gente começa a pegar o que a gente chama de deixa, que são as deixas para mudanças de luz. E aí, junto com os diretores, a gente vai achando o tempo certo da cena, a mudança de cena dentro do vídeo. Tá dentro disso aí que a gente acha essas marcações. Um belo dia no carnaval desse ano, eu estava aqui assistindo um ensaio de Alice e eles estavam precisando de mais um manipulador, de um marionetista, e a Bia meio que me intimou assim: Dos Anjos, presta atenção aí no ensaio e tal. E eu prestei atenção no ensaio e do nada ela: não, entra nessa cena aqui. E na outra semana eles me chamaram com um contrato já pronto, assim, ó. Entra aí pra equipe de Alice e bora trampar. Quem consegue parar de comer? Peço pra você, bela sopa, bela sopa. Em Alice, nós aprendemos a trabalhar juntos os três. Então, quando o Marcos viaja hoje, o que é para mim, passada a trilogia? Quando ele chega e viaja demais, que vai ter um buraco, que não sei o quê, que a Alice vai cair e vai aparecer uma orelhona de coelho. Eu quero que ele viaje mais, porque da viagem dele a gente consegue achar, às vezes, a solução para a cena. Então, no que eu criticava antes, hoje, excelente. Hoje, excelente, pode viajar mais. Bacanérrima essa interação dos bonecos com o vídeo. Amplia essa visão que você tem de perspectiva, né? Que você tem vários fundos, você tem várias situações acontecendo no mesmo instante. Você não sabe se as coisas são filmadas ou se elas são reais. Tem muitas cenas que são assim, por exemplo, da casa. Muita gente que assistiu mesmo me contou. Você não sabe se aquela casa existe ou se ela é projetada assim como o resto anterior da ela. Ulisses, no ensaio geral que a gente fez, ele já chegou com opinião. Acho que tem que ser assim, opinião importante. Ele falou: sai da passarela, corta o fio dessa boneca e entra pra cena. E eu não queria de jeito nenhum. Para iluminação, a Alice estava para ser mais complicado que a gente usar uma passarela, né, que é usada no 20 Mil Léguas. Mas aí chegamos à conclusão de tirar essa passarela, até para ajudar na iluminação. Foi um prazer, estaremos aqui amanhã, depois, até onde for possível, aos bonecos de carne. Valeu, pessoal. Até mais. Quando nós três estamos juntos, o Giramundo ganha. E eu acho que o importante também dessa trilogia foi a criação de todas as pessoas. No início, eu ficava um pouco receosa, porque eu estava dirigindo ali pela primeira vez, depois de perder papai e tudo. Então, eu tenho de impor, eu tenho de dirigir. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso no início ali em Pinóquio. E no decorrer dos anos eu fui aprendendo que quanto mais a gente escuta as pessoas e quanto mais as pessoas viajam junto com a gente, melhor é. Minha vida mudou, assim. Eu chegava em casa, eu ia pesquisar um vídeo de como que um caranguejo anda para quando eu estivesse dentro de um boneco habitável do caranguejo, andar igual o caranguejo. Como que um papagaio pula e tal, e pesquisando sobre a Alice. Aí comecei a pesquisar sobre todo o acervo do Giramundo para saber onde é que eu tava e vi que era um universo, assim,
bem maior e lindo e gigantesco e de vida, é muita vida. Cada boneco desse aqui é uma entidade, assim, sabe? Bonecos fossem mais realistas, porque ele queria muito seguir a estética, né, do primeira ilustração do Alice. Depois foi feito o desenho e depois de aprovados os diversos modelinhos que nós elaboramos, começou então a modelagem. E modelar roupa de boneco não é como modelar uma roupa para as pessoas em geral, porque eles têm uma conformação diferente e uma necessidade de movimentação inteiramente diferente. Melado. Comi um melado. Elas não poderiam viver disso, você sabe. Elas ficariam doentes. E ficaram muito doentes. Mas por que elas viviam no fundo de um poço? Tome mais um pouco de chá. Do Dodgson com a família, do Dodgson professor, né, pastor protestante, né, professor universitário de Oxford, etc. Ele rompe com a família do reitor Liddell, do reitor de Oxford, que também era pai de Alice. E ele reata um pouco esse convívio, ele retoma esse convívio mais adiante quando ele cria esse novo livro. Né? Jamais seria do mesmo modo, né? Aqueles dias dourados, aquelas tardes douradas, como ele mesmo diz. Eu não sei como ela pode terminar, se nem mesmo começa. No plano, é uma vista de cima do palco, com vegetal, igual o papai fazia, a lápis mesmo, assim. Como que a gente vai fazer um espetáculo com 55 bonecos, com muita cenografia, que a boca de cena tem de ter 8 metros. O que você achou do chacoalhar? E a gente deu uma aperfeiçoada com o controle de algumas coisas em tempo real, a gente controla uma opacidade, a velocidade do vídeo, a gente tem a possibilidade de encaixar melhor o vídeo na cena, porque a gente não dá um play num DVD, a gente está ali o tempo todo fazendo ajuste fino. Mas o Alice mesmo, ele é uma máquina. Quando você junta tudo é que ele vira um espetáculo. Então a gente só teve a primeira realidade ali do que ia ser o Alice quando a gente juntou tudo dentro do teatro. E tal. Eu acho que a gente tem aqui dentro do grupo um desenvolvimento natural que veio do brincar, da bobeira coletiva, não sei o que é, das referências de infância, não sei, que é essa coisa de criar personagens que são personagens que nascem personagens. Então você agregar a uma forma, uma voz distorcida, cartunesca, né, sempre foi engraçado, sempre, é divertido, assim. As vozes foi bem natural como foi feito. A gente estava fazendo um teste de como soaria, de como seriam as personalidades dos personagens. E acabou ficando... o trabalho foi tão coeso que acabou ficando isso mesmo. Né? A gente tinha uma perspectiva de chamar várias pessoas e, no final das contas, o que mais se adaptou à história da melhor forma possível foi exatamente o primeiro que a gente tinha feito. Quando a gente assistiu, foi no celular e todo mundo juntou lá no camarim e começou a assistir. Foi assim, nossa, cai em cima na hora, muito legal e tal. Eu acho que a visão de quem tem de fora é uma coisa surreal, assim. Que você meio que entra mesmo no mundo da Alice e viaja junto com ela. Uma estrutura recorrente, ou seja, o homem é um ser em transição. Ele está sempre numa jornada. E nessa jornada
de sofrimento, vamos dizer assim, e de agruras, ele descobre suas virtudes e ele encontra uma paz, né? Ele encontra o conhecimento, ele encontra a resposta. Quando eu comecei a criar um pouco do personagem, a pensar, eu diferenciei da seguinte forma. Toda vez que eu pensava em Charles Dodson, eu falava em inglês. Tinha uma coisa meio assim. E o Carroll, para mim, ele é um cara que fala todas as línguas do mundo. Ele é o cara que conseguiu chegar a todos os cantos do mundo. O texto dele, a literatura dele, o que ele escreveu. Mas já há uma ação consciente de se criar uma história mais próxima da Alice de verdade. Então a primeira Alice para nós é o Dodgson, e que é o criador de tudo, tanto da Alice quanto do Carroll. E no segundo momento já há uma aproximação com a menina Alice Liddell, que foi o grande amor da vida dele. Alice começou há muito tempo. Então, de certa forma, foi um projeto e um processo que sofreu com ele mesmo, assim. Então, as ideias eram muito auspiciosas. E eu acho que é o Giramundo usando os meios tecnológicos, né, desse mundo novo que a gente vive, para se fazer o que o Giramundo sempre fez, só de bonecos. A trilogia é realmente um exercício de composição. Mas há outras respostas também. Uma delas poderia ser, em relação ao Giramundo, foi a tentativa sistemática do Giramundo se reafirmar após a perda do Álvaro. Se conheciam bem as duas partes, o Pato Fu e o Giramundo, mas eu acho que na Alice já se chegou num nível de proximidade maior pelo fato do Giramundo ter trabalhado com o Pato Fu no Música de Brinquedo, né? Que é um disco que antecedeu esse fim da trilogia aí com a Alice. Como um grupo externo, eu acho que é uma coisa, para ele seria, não sei, é difícil falar assim, mas eu acho que para ele seria uma coisa muito bonita, mas que não seria feita por ele dessa forma. Quero ver depois quem que respondeu o quê, né? Ó, se meu pai assistisse o Alice, se ele tivesse ali na plateia, assistisse o espetáculo inteiro, e no final, eu acho que ele ia me abraçar demais, ia falar: menina, que bom que vocês estão conseguindo, que bom que deu certo. Um dos princípios que norteiam o trabalho do Giramundo é uma especulação sobre o potencial expressivo, sobre o potencial dramático do teatro de bonecos. Eu tentei primeiro fazer o boneco para mover quadro a quadro, e fotografar quadro a quadro. Mas eu não tinha técnica para isso, de jeito nenhum. Aí eu peguei e resolvi fazer o teatro de bonecos. Que aí a gente fazia os bonecos e não precisava filmar, né? A gente repetia todas as vezes possíveis. O Giramundo Teatro de Bonecos iniciou suas atividades no final de 1970. No começo, nós adotamos a linha tradicional do Conto de Fadas. Que a gente precisa melhorar algumas coisas, e que a gente é doido como é que a gente conseguiu fazer um tanto de coisa daquilo que ele tinha visto. E eu enxergo a Alice como o mágico, o colorido, o fluido. Um presente, porque tem sido um prazer muito grande trabalhar com esse espetáculo, com essas pessoas. Bom, quando a gente começou a fazer essa projeção A Piada, a gente tem que pôr um segundo projetor dentro do palco com um controle específico para ele, para a gente ter uma redundância ali do projetor de fora, o projetor de dentro, porque a projeção é direto ali no
no objeto. Então você tem um ganho visual de repente um objeto acender e aquela luz ainda tem um vídeo, tem um texto, né? A letra da música. Então, são 2 telas de projeção, são cartas que tem projeção mapeada. Então tem umas outras séries que vão dando uma dificuldade, mas tem umas outras séries de coisas que ajudam na iluminação, que é uma iluminação mais aberta, que a gente fala, que não são mais focos, são muito contra-luz, muita lateral, que ajuda bastante pro teatro de bonecos. Juntos na tarde dourada é o que importa, até que Alice curiosa caiu numa toca. E aí, o que acontece? Quem disse? É só você assistir com a gente, Alice. Curiosamente, tanto Pinóquio quanto Alice têm aventuras, né? Aventuras de Pinóquio é o nome original e Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E 20 mil léguas submarinos, ou seja, todos os espetáculos são de trânsito. Assim, estou manipulando ele fisicamente, porém virtualmente. Eu acho que somar esse tipo de linguagem à linguagem que o Giramundo já vem construindo com os anos é muito legal. Dá para ir muito mais adiante, mas esse dá para ir muito mais adiante, ele é perigoso, porque o diferencial de fato é o texto. É um texto que proporciona essas interações. O sofrimento da Alice pode ser até com razoável tranquilidade ser alinhado com o sofrimento do Carroll, ou do Dodgson, né? Porque o Dodgson cria o Carroll para intermediar um pouco alguma coisa que ele não dava conta, né, de certo modo. As pessoas pensam, bom, será que isso é gravado? Será que isso é uma montagem? Será que não é? Há uma euforia, quase que uma euforia sintética, quase como uma droga, pelo excesso de estímulos, pela sincronia e pela euforia que vem da música e da explosão das imagens. E eu acho que acrescenta no todo do Alice, que é um espetáculo que, se você vê, ele traz consigo a linguagem do boneco de fio, do boneco manipulado diretamente, da trilha sonora bem composta, da música bem feita, de uma projeção de imagens maravilhosas. E aí, quando a gente teve uma dificuldade de espaço, de montar o espetáculo em espaço pequeno, eu conversei muito com o Marcos e falei, olha, a gente foi olhando cena a cena, olha, se ela não vai dar nessa direção, a gente põe em outra. E se não for horizontal, a gente afunila. Então a gente começou a brincar com isso, que eu acho que para nós foi muito positivo, porque hoje eu vejo a gente apresentando Alice em qualquer espaço. História! Acorde, Alice, querida. Acabou! Nossa, que sonho comprido você teve. Puxa, que sonho mais estranho. Certamente foi um sonho curioso, querida. Mas agora apresse-se. É hora do chá. Está ficando tarde. Alice levantou-se e saiu correndo, pensando, enquanto corria, que aquele tinha sido um sonho maravilhoso. Mas sua irmã ficou lá mesmo, contemplando o pôr do sol, pensando na pequena Alice e em suas maravilhosas aventuras. Até que ela mesma começou a sonhar, e esse foi o seu sonho. Primeiro, ela sonhou com a pequena Alice. E mais uma vez, suas mãozinhas estavam pousadas nos joelhos e os seus olhos brilhantes olhavam para ela. Achei muito bom, né? Ele conversa muito com outros espetáculos do Giramundo que eu já tinha visto na infância, sou de Belo Horizonte também. E meu nome é Alice, então tem uma história especial para mim. Foi muito bom, muito bem feito.
e muito divertido. Essa semana vai rolar Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E veio 2 semanas de Giramundo e agora a estreia de Alice. Em todas as semanas nós tivemos praticamente casa lotada. E é bem interessante porque ele conseguiu dar um caráter dessa psicodelia, vamos falar assim, do texto da Alice. Me deu muita alegria, muito prazer, foi uma experiência incrível. Fiquei muito satisfeito com o resultado do espetáculo. Acho que é um sucesso o espetáculo pela reação do público, né? A coisa toda funciona muito bem, assim, de uma forma muito precisa. Foi incrível, as crianças ficaram hipnotizadas. Assim. Acho que é o que encanta todo mundo, que é esse universo lúdico dos bonecos. E num teatro de boneco tudo é possível. E é realmente mágico. Assim. Eu adorei o espetáculo. Surpreendente, divertido, animado, diferente. E eu conheço bastante assim, o trabalho do Giramundo, acho que é uma evolução incrível, né? De linguagem, principalmente, e que vai além dos bonecos. Finalmente, ela imaginou como sua irmãzinha, no futuro, transformar-se-ia em uma mulher adulta e como ela iria manter, através da sua maturidade, o mesmo coração simples e afetuoso da sua infância. Como também ela sempre estaria cercada de criancinhas e faria os olhos delas brilharem com muitas histórias estranhas. Talvez até mesmo com o sonho do País das Maravilhas de muito tempo atrás. Lembrando-se da sua própria infância e daqueles felizes dias de verão.